gente viu lá atrás o pobre consumindo, com dinheiro fácil. Só que agora, se a premissa dele é essa e ele não pode fazer isso porque o cenário é outro, quais são as alternativas de crescimento para um PIB 2, 3, 4%, o que, de repente, tem uma parte dos economistas acreditando? Qual a alternativa dele sem impactar, de repente, o cenário de inflação, sem impactar diretamente o mercado interno? Isso eu estou excluindo todo o cenário externo, tá? Depois a gente pode entrar nisso e trazer com mais clareza. O cenário externo é importante, né? Para a gente com debater certeza, depois. Com certeza. Ele vai fazer isso. Vou explicar que o Lula vai fazer. As alternativas, de repente. O economista é insuportável, o nosso ego, é impressionante. Mas o que ele vai fazer é o seguinte, porque o mercado financeiro é extremamente individualista, não pensa no social, não tem coração, etc. Vai ficar falando isso, etc. E tal, vai falar porque deixaram pra gente uma bomba desgraçada aqui, que vai dar o trabalho todo. Por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo um grande hedge para ele não fazer nada muito forte na parte fiscal. Ponto. Nossa, mas ele tá fazendo esse jogo, é óbvio que ele tá fazendo esse jogo. Ele vai ficar xingando todo mundo. Hã? Herança maldita. Herança maldita. Mas usaram também. É normal, mas assim, ele vai fazer isso, vai atacar o empresário, tá vendo, vocês não tem coração, não tem alma. Por quê? Porque aí ele passa uma imagem. O Lula é um negociador. É inacreditável. Isso daí é uma coisa que me deixa chateado com todos nós da indústria financeira. É inacreditável que em 2023 a gente não tenha entendido o Lula ainda. Assim, é de uma ingenuidade nossa. O cara negocia. Desde quando ele era sindicalista. Ele ficou conhecido dentro do mundo empresarial porque ele era o cara que negociava. Tanto é que tem pessoas mais à esquerda do Lula, né, que viveram com ele, que chamavam um apelido bastante jocoso para o mundo sindicalista, que é pelego. Né? Falavam que ele era pelego. Pelego, para quem não sabe, é uma manta que fica entre a sela e o cavalo. Né? Isso que é o pelego, né? Que ele fica amortecendo, né, as tensões. Né? Não estou querendo dizer... Eu sei que o presidente Lula nos assiste, eu não estou querendo ser delicado com o senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ele negocia. Ele está fazendo esse jogo. Ele, de novo, o mercado é todo surtado. Que bom, porque isso daí dá para ganhar dinheiro, Sim. né? Dá para ganhar dinheiro esse negócio. Tem lacunas aí. Tem lacunas, você entra e vai, não tem problema. A gente pode falar de mercado de capitais, eu acho que vai ter um evento político que pode dar uma estressada aí nos próximos dias, tem que ver também, né? Mas eu acho que o jogo dele é um pouco esse. Sim, concordo que é um risco, mas eu acho que não é ele desse jeito, sabe? Ele não vai fazer isso tão forte. Ele vai aumentar o salário mínimo, porque durante o período do Bolsonaro, eu até fiz esse cálculo recente, de novo, está no meu Instagram também, quem quiser ver lá, teve crescimento zero ao longo do período do Bolsonaro em termos reais. Ele vai aumentar alguma coisa ali. Sim. Né? Quer ver, só para começar a falar de um número de PIB, né? O mercado está com 0,78, estou com 2,10 de PIB esse ano. Caramba, André, como você está com tanto isso? Se você pega o consumo das famílias, eu falei lá do rendimento da massa salarial subindo, etc. e tal. Se você pega o gasto do governo, todo mundo viu as notícias no final do ano passado, né, que as universidades públicas estão quase fechando. Né? Se o governo federal voltar a comprar papel higiênico, já aumentou o consumo do governo. Não é impressionante isso? É impressionante. Para comprar o básico. Já fez o impulso ali, aí eu começo a fazer as... Por isso que eu estudei, mas, enfim, ficou apresentando os números, né? Qualquer coisa que crescer, a base por isso que a boa notícia é que está ruim. A base de comparação é tão baixa que qualquer coisa que você colocar já cresceu 2. A gente nem falou de projetos habitacionais ainda, né? Imagina. Até um ponto que eu quero entrar já nisso aí. Eu só quero voltar um pouquinho na questão do salário mínimo. Vamos lá. Tá? Bom, pelo menos tudo está direcionado para que tenha um aumento, até porque é uma promessa de campanha. Sim. Assim como é uma promessa de campanha, a faixa de isenção de IR. Né, para 5 mil. E existe também, já se ventilou, claro, o mercado estressou com isso, eles meio que recuaram um pouquinho, que é a questão de mexer na reforma da Previdência. Sim, tem essa discussão. Você acha que uma coisa funciona sem a outra? O que eu quero dizer? Lembrando que muita coisa é indexada pelo salário mínimo, né, inclusive a Previdência. Então, em teoria, se um aumento de salário mínimo é um aumento de gasto, se eu não me engano, na casa de 370 milhões por real que aumenta por ano, né? Dá no custo para a máquina do governo. A pergunta é, eles vão tirar isso da onde? Já que pensam em aumentar a isenção, a faixa de isenção, subir para 5 mil, e se eles vão mexer na Previdência, porque aí fere fiscal. Então. Um Haddad que está ali tentando entender o que está acontecendo e ver como que ele faz para poder... diminuir o déficit, né? O Lula,
ele prometeu aumentar, prometeu isenção de 5 mil. Se ele precisar fingir que não... não deu. Porque a culpa do mercado financeiro. Ele vai meter a culpa em alguém. Eu acho que alguém que pode estar me ouvindo que é mais petista vai falar, você está falando que atacando o presidente. Não é isso. Ele é hábil, ponto. Assim, nós no mercado de capitais, a gente até pode discutir política, tiver um bar aqui embaixo, nós três, a gente enche a cara e começa a discutir o que é melhor para o Brasil. De novo, a gente não está aqui para discutir o que é melhor para o Brasil, necessariamente. O que a gente está aqui para discutir são os outcomes possíveis dentro de um tipo de personalidade, tipo de jogo que se pôs. Do jeito que você colocou, formulou a questão, é verdade, está intricado. Reforma da Previdência, a questão do salário mínimo, né, e por aí vai. A questão da Previdência, o Lupe falou que não tinha déficit, ele já tomou Fica esperto do governo, né? Você não vai falar desse assunto sem caminhar. A questão me parece que eles vão fazer, eles vão mexer na tributação. Essa reforma tributária, que é do Bernardo Api, que deve ser votada já no primeiro semestre, vai buscar realmente tornar mais progressivo a tributação no Brasil. Isso quer dizer que você não precisa aumentar necessariamente a carga tributária. Só de alterar a composição disso, você já libera uma série de mercados. Então, mas aí entra na questão de a reforma tributária, segundo o Haddad, né? 2 etapas. A primeira etapa focada no consumo isso. E a segunda na renda. Isso. E pelas falas do Lula, ele entende que precisa focar logo direto na renda, tributar o rico... tributar dividendo. Pessoal, vai ter tributo de dividendo, se preparem, né? Eu como empresário, como investidor, como tudo, nem vejo isso como um problema. A minha grande dúvida é como que isso vai ser utilizado, né? Como que isso vai ser direcionado. E a minha pergunta, eu vou enchendo você de perguntas, você vai digerindo aí. A minha pergunta também em cima do que o Haddad citou em Davos e o que o Lula fala peraí, quem é o ministro da Fazenda? Não, o ministro da Fazenda é o Haddad. O Lula vai falar um negócio, por exemplo, uma entrevista grande que ele deu, né, até para a Globo News, para a Natuzaneri. Ele estava lá falando, e falou aquelas coisas até do Banco Central, etc. e tal, né? Ele estava falando no bojo da discussão do 8 de janeiro. Tanto que a entrevista 50, 60 minutos, 45 então, 8 de... Quando você está numa situação que nem essa, né, você fala um negócio, você cresce a voz. Imagina se vocês estivessem me entrevistando ou falando, qualquer pessoa, né, que está um assunto que é difícil, de repente gata uma outra pergunta. De repente você respondeu daquele jeito. O fervor do anterior. Do outro negócio. Eu acho que foi um pouco isso. O calor do momento. Mas o Lula, ele faz isso, ele sempre fez isso. Ele fala um negócio aqui para essa audiência aqui. Depois vira para você e fala outra coisa. Eu não conheço o Lula pessoalmente, mas a impressão que tenho, se ele se materializasse aqui, dava 5 minutos, estava todo mundo amigo dele. Por quê? Porque ele fala a língua do ambiente. Ele sabe, exatamente. Esse que é o jogo que ele está fazendo. Isso para dizer assim, não, eu acho que essa preocupação, eu ainda estou dando uma expectativa de que ele vai conseguir articular isso de maneira correta. Você estava fazendo a pergunta, não, porque a Previdência... eles vão mexer na reforma trabalhista a questão dos aplicativos, né? Que entre nós realmente é uma vergonha, né? Tipo, eu querer um sushi 3 da manhã, chega um cara lá, não recebe 7 reais, né? Assim, tem que regular esse negócio, né? Mas quando você estava falando, eu falei, me parece um pouco o Niemeyer, né? O arquiteto, né? Oscar Niemeyer, que fez aquelas linhas lá, devia chegar na mão do projetista, né? Ele falou, filha da puta, né? Olha como eu vou fazer essa estrutura de concreto aqui que você criou, entendeu? Mas fora isso, né? Você tem a leitura de que eu acho que vai ser encaminhado na reforma tributária algumas dessas questões. Eles não devem mexer muito na Previdência agora. Não porque para mexer na Previdência, sejamos francos, tem que mexer com os militares. O Lula não vai mexer com os militares até pacificar essa situação. E para pacificar essa situação, ele vai ter que conversar com os militares, porque aí dos eventos que eu acho que ele tem que ficar atento. Eu acho que é muito provável que o Bolsonaro vai ser preso, mas o Bolsonaro só vai ser preso tendo em vista o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E por que eu acho isso, né? Porque se o pessoal já achava que o Supremo estava muito ativista antes... Imagina depois que pegaram e defecaram em cima de uma Constituição dentro do plenário do Supremo. O Supremo está full pistola. E, na minha opinião, com bastante razão, né? Então, assim, você tem o Supremo de um lado, você tem o Planalto do outro, você tem boa parte do Senado e do Congresso. Né? O ex-presidente Bolsonaro está numa situação muito difícil. Então, ele só vai conseguir... só vão trazer ele de volta
quando o Lula tiver realmente de uma conversa com os militares e falar, acabou, ou não, ou vocês vão querer vir para cima. Esse tipo de... Mas por que eu estou falando isso? Porque para discutir a Previdência é a questão dos militares. Ali que está o buraco. Hoje, né? Porque já fizeram de várias formas, está ali o negócio. Então, para dizer que eu acho que eles vão dar algum jeito nisso, mas vamos se preparar. Eu acho que quando vier muito provavelmente o Bolsonaro vai ser preso, esse dia o mercado deve cair forte, porque vai se instaurar um sentimento caótico, eu acho, e é normal que isso aconteça, né? Mas só vai acontecer isso se o Lula se sentir suficientemente à vontade com as outras forças institucionais para segurar essa bronca.